Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé. Eu quero convidar você para, junto comigo, encontrar o Salmo de número 126. Grande é o nome do Senhor. Aleluia! Oh, Deus. Salmo de número 126. Quantos encontrou? O livro dos Salmos fica perto de Apocalipse. Quantos encontraram? Amém. Diz-nos a palavra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, sim ou não? Sim. Pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do cativeiro, ó Senhor, como as correntes do sul. Aquele que semeia em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo os seus feixes. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e amigos, nós fizemos a leitura neste salmo, salmo de número 126. Este salmo, ele é um salmo conhecido Salmo dos Degraus. Como assim Salmos dos Degraus? Para dar acesso ao pátio de adoração no templo, havia uns degraus para ascender o pátio do templo. E o povo de Israel, ele era um povo que tinha certas festas anuais que por obrigação eles tinham que estar presentes. E devido os transportes naquela época ser feito mais na tração animal, então as famílias faziam mais através da caminhada. E se reuniam várias famílias nas aldeias, nas cidadezinhas pequenas, e começavam a fazerem a viagem até Jerusalém. E no livro dos Salmos, assim como nós utilizamos a harpa cristã para cantar, os judeus, eles utilizam os salmos. É por isso que muitos salmos você encontra alguns títulos. Este, por exemplo, é um salmo dos degraus. Então, quando os judeus chegavam no templo, eles começavam a subir a escadaria que dava acesso ao pátio da adoração no templo, cantando este salmo. Cantando este salmo. Aleluia. Há também salmos conhecidos como Salmo dos Peregrinos. Os salmos dos peregrinos é aquele que durante o percurso da viagem para uma festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, festas que se realizavam em Jerusalém, durante a viagem eles iriam cantando. O Salmo 84, por exemplo, é um dos salmos dos peregrinos. Mas também tem aqueles salmos que são salmos do lagar. O lagar é como uma pequena piscina, no popular para que você possa entender, que na colheita da uva eles vinham com grandes quantidades de uva, jogavam para dentro daquele depósito e pulavam para dentro e começava a pisotear as uvas e utilizava salmos para dar o ritmo da pisada nas uvas. Quem trabalhou em olaria sabe o que eu estou falando. Aqueles que pisavam o barro antigamente. Então era assim que eles utilizavam. Mas também nós encontramos salmos messiânicos. Salmos messiânicos que trata da vinda, da glória e do louvor ao Messias. Há salmos que é convite para que eu e você venhamos a adorar o Senhor. Aleluia.
Aliás, o Salmo de número 150 é o salmo que coroa todo o livro dos Salmos, porque ali é um convite dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. Você está respirando? Então louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Mas também tem aqueles salmos precatórios. Que salmos são estes? É aquele salmo de vingança. Pastor, como que eu vou cantar um salmo de vingança? Isso aconteceu com os exilados na Babilônia. O desejo deles era que alguém pegasse os filhos dos babilônicos e malhasse a cabeça deles nas pedras. E ele diz assim: bem-aventurado quem faz isto. Eita. Então este evangelho de vingança, ou estes hinos de vingança, já existe também no Salmo. Por exemplo, nós cantamos alguns hinos de vingança. Vão te ver você no palco e ele vai estar na plateia. Você vai aplaudir o meu sucesso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Esses são aqueles hinos que nem chegam no céu, irmãos. Se existe algo, Deus não está nem interessado a ouvir esse tipo de música. Que música aqui é música para o ouvido de Deus? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Estes, se você quer ver Deus se levantar do trono e dizer para o coral angelical: pare e faça silêncio, porque da terra me sobe um verdadeiro louvor. Meu querido. Mas nos salmos também tem muitas experiências dos salmistas. Porque quem escreveu os salmos era gente como a gente, de carne, osso e pelanca. Não havia diferença. Ou você pensa que o Davi tinha o corpo do homem de ferro? Não. O Davi era igualzinho a gente. Ou você pensa que os santos que a Bíblia apresenta eram diferentes de nós? Não. Pessoas com as mesmas necessidades. É Deus. Iguais. Com problemas, com lutas, com dificuldade, com doença, com dor. Mas eles cantavam assim como você já fez nesta noite. Eles também adoravam. E eu vou dizer uma coisa a você, e escreve isso na tábua do seu coração: nós vamos para os céus. E nós vamos cantar melhor do que o anjo. Aliás, nós já cantamos melhor do que o anjo. Pastor, não acredito. É que o senhor nunca ouviu um coral de anjo cantando. E daí? Nunca ouvi. Mas não acho mais bonito do que eu ouvi aqui nesta noite. Não. Irmão, por que eu vou cantar melhor do que anjo? Você já viu algum anjo cantando com fome? E você já cantou com fome, sim ou não? Você já ouviu algum anjo cantando doente? Eles não sabem o que é isso, meu irmão. Eles não sabem o que é cantar com doença. E você com febre, com dor de barriga, com enfermidade, você louva! Você já ouviu algum anjo cantando desamparado sem uma casa para viver debaixo de um pontilhão? Não. Você canta. É por isso que o seu cantar impacta o coração de Deus. É por isso, porque Deus sabe realmente aquilo que você sente. O anjo não sabe o que está doendo, mas o teu Deus sabe. E ainda na dor você tem força para levantar a mão e a voz e adorá-lo.
nada supera o louvor da igreja. Nada. Ser anjo e cantar a Deus é fácil. Eu quero ver é ser brasileiro e cantar a Deus. Eu quero ver é com esse salário e ainda adorar a Deus. Eu quero ver é com esses problemas e ainda adorar a Deus. Eu quero ver ainda com esta sogra e ainda adorar a Deus. Olha, gostei desse aleluia. É, meu irmão. Graças a Deus. Pergunta para o seu irmão, você já adorou a Deus hoje? Então eu vou te dar um minuto para adorar. Abre a tua santa boca, adore. Glorifique a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então os salmos, irmãos, a este salmo de experiência, em que o salmista convida para adorar a Deus. E o salmista também tem umas expressões assim, tipo assembleiana. Alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja de Itapevi? E aí os irmãos já chegam e dizem, os nossos pés estão na sua porta, ó Itapevi, que me alegra a alma. Eu preferiria estar num culto na Assembleia de Deus em Itapevi do que 1000 lugares fora. Meu querido irmão, o salmista tinha o costume de estar na casa de Deus adorando. É por isso que eu não gosto desses crentes turistas que vêm só no dia da ceia. Graças a Deus que em Itapevi também tem esse tipo de gente. Só na ceia e nunca mais. Aí na outra ceia, e tem alguns crentes que tem que orar a Deus para Deus mandar Jesus buscar a igreja no dia da ceia. E depois que ele já participou do pão e vinho, porque se bobear fica. Mas isso é para outro dia. Graças a Deus. Agora este salmo é um salmo que o salmista vem louvar a Deus pela a restauração do cativeiro. Ele lembra do cativeiro que eles estiveram na Babilônia. E agora ele está dizendo, faz-nos regressar do cativeiro, ó Senhor. Ó Senhor. Mas afinal do salmo, ele fala algo que tem tudo a ver com missão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, trazendo os seus feixes, com júbilo. Este é o salmo do missionário. Se você é missionário, você já tem até um salmo lá. Agora é interessante ele falando sobre esta semente. A semente é a palavra de Deus. Duas coisas que você tem que fazer: receber a semente, permanecer com a semente e distribuir a semente. Essas três coisas você tem que fazer. Porque você só pode distribuir uma semente se constatar que ela funcionou na sua vida. Como que eu posso receitar um medicamento se eu não experimentei a sua eficácia? Meu Deus! Eu só posso dizer que a palavra é poderosa se ela realmente foi e é poderosa na minha vida. Aleluia. Agora, a semente é a palavra de Deus. E ele disse que a semente é preciosa. O que é uma semente preciosa? Preciosa, valorosa, alta qualidade. Meu Deus! Tem algum livro semelhante ao livro que você porta na sua mão?
podemos encontrar um outro livro que pode nos dar o mesmo que nos tem dado a santa palavra de Deus? Não há. Você está aqui porque essa semente um dia foi lançada na sua vida. E o lindo que ela encontrou uma boa terra, sim ou não? É boa a terra? Sua vida é uma boa terra? Então encontrou uma boa terra. Segundo lugar, esta boa terra tinha as características necessárias para que esta semente nascesse. E o mais lindo, esta terra tem as características necessárias para que a semente permaneça produzindo, produzindo e produzindo. Preciosa semente. Preciosa semente. Também preciosa fala da qualidade. E da qualidade, única qualidade. O semeador saiu a semear. O semeador é Jesus. Ele semeia o quê? A palavra. Parte caiu na beira do caminho. Parte caiu entre os pedregais. Parte caiu entre os espinhos. Mas parte caiu em boa terra. Em boa terra. Em boa terra. A semente, ela é portadora de vida. Nela está todo o código de uma nova vida. Quando Deus disse à terra: produza erva verde, erva que dê semente, frutos conforme a sua espécie. Alguém me perguntou: pastor, Deus, na hora que ele diz à terra, produza a terra, foi uma semente que ele lançou? Não, não foi uma semente. Quando Deus disse à terra, produza, ela produz uma árvore com o seu fruto, segundo a sua espécie. Aleluia. Você olha para mim assustado, mas a gente lança uma semente, demora para nascer. Sim, mas a primeira não. Como Adão foi do mesmo jeito. Adão não teve um ventre que lhe hospedou para que ele fosse gerado. Deus disse: façamos o homem. E quando Deus fez Adão, ele fez no seu total ser. Adão já era um homem adulto, e Eva também. E a semente agora, pastor? Quando foi a questão da terra, ele disse: produza. Então nasceu a árvore. A árvore nasceu. Vamos aqui usar a laranja aí. Veio aquele pé de laranja e já foi, os seus galhos já foi estendendo, e lá nas pontas do galho da folha, e já veio logo as flores e imediatamente o fruto. E dentro do fruto já tinha o quê? Quando a Eva foi criada, você acredita que ela foi criada com ovário ou sem ovário? Eu sei que você entendeu. Quando Deus criou Eva, você já estava no pacote. Você já estava. Quando Deus criou Adão, você também já estava no pacote. Eles foram criados no seu estado perfeito e determinado, e de uma forma única. Agora os demais passaram pelo processo. As demais sementes também passam pelo processo, mas a primeira não. Agora, a semente que vem de qualquer fruto, ela já traz em si todas as características de uma nova vida. Todas as características de uma nova vida. Tudo o que o novo fruto precisa, a nova árvore precisa, já está naquela semente. E uma das coisas interessantes, é claro que não é sobre isso que eu pretendo falar nesta noite,
mas eu não poderia deixar. Eu fico imaginando o poder da semente. Você já analisou o poder da semente? Uma semente de coco. Quem conhece coco aqui? Menos os baianos. Para partir um coco não dá trabalho? Mas interessante que lá de dentro, vem rompendo tudo. Olha o poder da semente. Meu Deus! Meu Deus! Por mais duro que seja o coco, por mais dura que seja a sua cáscara, mas há um poder dentro da semente que coloca a vida para fora. Por mais difícil que seja, ela rompe. Ela rompe. A preciosa semente, por mais pedregoso que seja o coração humano, ela rompe. Ela rompe. Ela rompe. E é de dentro para fora. Lançada a semente, cai no coração. O coração pode ser duro, mas a semente é mais poderosa do que qualquer coração duro. Poder da semente. Agora, meu querido irmão, a semente ela não é para ser colocada de amostra em uma exposição. O único valor da semente está no fato dela ser plantada. Semente que não é plantada, ela pode ter poder, ela pode ter todos os ingredientes necessários para produzir uma nova vida, mas se ela não for plantada, perdeu o seu sentido. E é aqui que nós vamos entrar. Meu Deus! Aquele que leva, olha a importância daquele que leva. E esse que leva quem é? O missionário. Aquele que leva a preciosa semente, por mais que ela seja extraordinária, por mais que ela seja única, ela vai precisar, ela vai necessitar de alguém. E esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Ela precisa ser levada. Ela precisa ser lançada na terra. E aqui entra o trabalho do missionário. Levar a semente. O missionário, ele vive em função da semente. Não é ele que determina o que deve fazer, é a semente. Não é você que determina o que vai fazer da sua vida, é a palavra que determina. A sua vontade, a sua vida, as suas decisões estão subordinadas à palavra. Nesse caso, você não é o ativo, você é o passivo. A semente manda e você obedece. A semente diz o que necessita e você faz. Você vive pela semente. Vive por ela. A sua vida está rodeada por essa semente. E todo missionário sabe que a vida dele só tem razão se ele ainda tiver semente. Se ele não tiver semente, acabou a sua missão na terra. Enquanto você tiver semente, você é missionário. Acabou a semente, acabou a missão. Agora diz o texto, o semeador, o missionário, ele não pode chegar e lançar a semente de qualquer maneira. A semente diz ao missionário
o que ela precisa realmente para produzir. Então o missionário tem por obrigação, em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar, tornar o ambiente digno e especial para a semente. Jesus disse: não lance pérolas para os... Você precisa trabalhar. Ser missionário não é ser turista em outro país. Ser missionário é trabalhar. É arregaçar as mangas e partir para cima, meu irmão. É trabalhar e trabalhar e trabalhar em função da semente. Imagine o semeador, ele primeiro vai preparar a terra. E preparar a terra é a tarefa mais difícil que existe para se realizar. Sondar o terreno, escolher a parte do terreno, e depois então tacar o arado no terreno. Muitas vezes, se você não tem arado, vai de enxadão, arrancando toco. Eu me lembro do meu pai, no Mato Grosso, desempregado, e conseguiu um trabalho para destocar uma fazenda, um enxadão, e foi para lá. Antes de chegar ao meio-dia, ele já tinha aberto os 2 pulsos da mão, e chegou de tarde que as mãos eram calo de sangue. A minha mãe furava aquilo, colocava com salmoura e água quente, para que no outro dia, às 5 da manhã, ele fosse de novo. Se você pensa que obra missionária é deitar e ver o tempo passar, você está equivocado. Obra missionária é trabalhar, é suar e muitas vezes sangrar, porque o solo exige. O solo exige. E são solos, dependendo do solo, dói muito. Dependendo do solo, cada enxadãozada que você dá no solo, mais velho você fica. Os cabelos caem, as forças diminuem. Mas tem uma coisa lá dentro da alma, que é a voz da semente. Meu Deus! A voz da semente disse: continua, luta um pouco mais, batalha um pouco mais, dê mais uma enxadãozada aqui, passa por ali. Eu me lembro que fui num bairro para pregar o evangelho, um bairro chamado Nova Combeima, lá na cidade de Ibagué. Pensa num lugar difícil. Satanás andou descalço naquele lugar, difícil, horrível. Eu passei 90 dias indo naquele bairro, pregando o evangelho, eu e a minha esposa, e batalhando, indo para um lado e para o outro. E quando foi numa manhã, eu comecei a orar e dizer para Deus: Deus, não está dando certo. Ninguém nesses 90 dias se demonstrou simpático para com a palavra. Eu pareço que estou dando um murro contra uma parede de ferro. E eu comecei a orar nesse sentido, e ouvi aquela voz que me disse: você já experimentou chorar? Você já experimentou chorar? Comece a chorar. A semente fala, chora. A terra está dura, mas você pode amolecer com lágrimas. Chora, chora, chora. E toda a semente que foi plantada num terreno regrada por lágrimas, tenha certeza, ela vai nascer, florescer e produzir fruto. Aleluia. Andando e chorando.
Os missionários são conhecidos como os homens das lágrimas. Os pastores na cidade de Ibagué me colocaram um apelido de Jeremias. É o pastor Jeremias. Vive soltando jeremiadas. Porque eu não conseguia pregar sem chorar. Porque eu sentia que a semente dizia a mim: chore, chore. E quem está semeando sabe que muitos torrões só quebra com lágrimas. Muitos corações duros só são destruídos e colocados aos pés de Jesus através da lágrima. Mas não é a semente que chora, é o portador da semente que chora. Se você quer Itapevi para Cristo, experimente chorar nos valados, nas esquinas, nos becos, nas bocas de fumo. Experimenta chorar na porta da casa das meretrizes e você vai ver que a semente vai germinar e vai nascer. Aleluia. Aleluia. E toda semente que nasce, que for regada com lágrimas, tem um valor inestimável. A gente se alegra quando alguém recebe Jesus como Salvador e deve fazer isso. A gente se alegra e isso é muito bom. Porque no céu a alegria é coisa séria. A Bíblia diz que há alegria diante do trono de Deus quando um pecador se arrepende. Isso deve ser feito pela igreja. Agora imagine por aquela semente que foi chorada, por aquela terra que foi molhada com as lágrimas do semeador. Você poder chegar no céu e encontrar aquela pessoa e olhar nos olhos dela e dizer: na terra eu chorei por você. Muitos vão chegar lá, não por você, mas por suas lágrimas que amoleceram a terra do coração. E a semente pode ser agasalhada. O resultado, a volta sempre é diferente da ida. Vai chorando, não volta chorando. Vai chorando. Parece que o choro, quando se leva a semente, tem um tempo. Tem um tempo. Vai chegar um dia, recebe esta palavra, que você vai parar de chorar para começar a alegrar. Esta terra que tem feito você chorar, esta vida que tem feito você chorar, este filho que tem feito você chorar, esta filha que tem feito você chorar, este marido que tem feito você chorar, um dia você vai parar de chorar e vai começar a alegrar. A ida é com lágrima, a volta é com alegria. A ida é com lágrima, a volta é com alegria. Lembra daquela mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoniada? Foi ela que disse. Miseravelmente endemoniada em casa, e saiu correndo atrás de Jesus, gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus estava na região de Ciro e Fenícia, um lugar apartado da terra de Israel. E ela começou a gritar. Você pode imaginar as vizinhas, né? Que todo lugar tem aquelas vizinhas que já escutam um grito, a primeira coisa que faz é abrir a janela para ver o que está acontecendo. Aqui em Itapevi tem. Isso está em todo lugar, meu.
Todas saíram. E essa doida, onde é que vai? Essa louca, chorando, pulando. Imagine, nem penteou o cabelo. Olha essa mulher, a filha dela deve estar quebrando tudo lá e ela está correndo de medo. Não, não, a outra já grita do outro lado da rua. Não, ela está gritando por aquele homem. O quê? Que coisa mais feia, uma mulher gritando pelo homem no meio da rua para todo mundo ouvir. Que escândalo! Mas ninguém conhece a sua necessidade. E também as pessoas não conhecem a quem você está gritando. E os discípulos disseram: despede esta que vem gritando atrás da gente. E Jesus para e começa a conversar e diz: eu não tenho sido enviado. E chegou a mulher e disse: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Jesus olhou para ela e disse: filha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. A mulher orou e disse: sim, Senhor, eu sei disso. Eu não vim pelos pães, eu vim pela migalha, pela aquela casquinha que cai da mesa, aquela que ninguém quer, aquele farelinho que é jogado. É por esse que eu vim. Uma casquinha. O pão o senhor pode dar para os filhos, mas a casquinha, só a casquinha, uma pequenininha. E que casquinha, meu irmão. Uma casquinha de Jesus mandou embora o demônio. Só uma casquinha, só uma migalha. Jesus disse: vai, mulher, e seja feito conforme a tua fé. Como é que ela voltou? Ela não voltou como tinha ido. Esta mulher veio saltando, sorrindo, gritando, alegre, feliz. Por quê? Porque tinha recebido aquilo pelo qual ela havia ido buscar. Como é a volta daquele que levou a semente chorando? É com alegria, é com felicidade. Glória a Deus! A felicidade ainda invadirá o teu coração. Ele levou uma semente, mas voltou com uma alegria, mas voltou trazendo o quê? Uma semente? Veio trazendo feixes. Você pode levar uma semente, mas uma semente dá uma produção inimaginável. Uma só. Uma só. Uma só. Muitas vezes a gente quer desprezar. Ele está bêbado. Bêbado não dá ouvido para a palavra de Deus. Você não sabe. Sabe de nada, inocente. Pode ser um bêbado. E a hora que lançou aquela semente, ele se arrependeu. E quantas outras sementes aquele ex-bêbado já tem produzido? Você vai encontrar na eternidade pessoas que vão te agradecer. Vai olhar para você e dizer obrigado. Você diz: mas obrigado por quê? Não fiz nada. Aquele dia, sabe aquele dia que você foi naquela casa para falar de Jesus, e eu estava lá na cozinha e queria mais que você fosse embora, e você até foi embora. Depois fiquei pensando nas palavras que você falou, entreguei a minha vida para Jesus. Prepare-se para ter surpresa lá quando você chegar. Vamos ter pelo menos 3 surpresas ao chegar lá. Primeira surpresa: gente que a gente jurava de pé junto que estará lá, não vai estar. Segunda surpresa: gente que a gente jurava de pé junto que elas não estariam lá, vai estar cantando: sois bem-vindos, sois bem-vindos.
Terceira surpresa, você chegou lá. Que é algo mais surpreendente você se ver no céu. Estou aqui, cheguei. E vão perguntar para você como é que foi. Você diz, foi graça. Superabundante graça. Preciosa e doce graça. Surpresa. Então, pessoas que você, quem sabe, pregou até com má vontade. Porque tem crente que prega com má vontade. Graças a Deus que em Itapevi, olha, já é vocês que estão falando. Com má vontade, só vai se manda. Se não mandar, não vai. É uma benção. Deixa eu até tomar uma água aqui. Pois bem, meus irmãos, a grande diferença sempre está na volta, não é na ida. Você vai chorando, volta feliz. Você vai chorando com uma semente e volta com um feixe. A volta sempre tem a grande diferença. Quando 2 missionários estavam regressando na China, e no mesmo navio que eles vinham, diz que vinha um político muito famoso, americano. E quando chegaram nos Estados Unidos, todos começaram a descer, e vieram a imprensa, vieram todo o povo cercando aquele político, e o casal de missionário esperou todo mundo descer, e desceram eles, não tinha ninguém esperando. Ele tinha investido 40 anos da vida dele no campo missionário. Não havia ninguém. Ele olhou para a esposa e disse, o que adiantou? 40 anos no campo de missão e não tem ninguém para nos receber. A velha olhou para ele e disse, nós ainda não chegou em casa. Não chegamos em casa. Viu, semeador? Se ninguém considera o seu trabalho, não reconhece o seu trabalho, igreja não é IML, né, para ser reconhecido alguém. Não, se ninguém faz nada por você, e o seu nome não aparece em parte alguma, fique tranquilo. Um pregador estava reclamando para Jesus, dizendo, Senhor, essa igreja não me ama, essa igreja não gosta de mim. Aí Jesus falou para ele, eles não têm que gostar de você, têm que gostar de mim. Fui eu que morri por eles, não foi você. Não é o teu nome, não é o meu nome, não é o nome de ninguém, é o nome dele. A glória é dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. E se você não gostou, vai reclamar. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Graças a Deus. Nós fomos no ano de 1996 para o país da Colômbia, como missionários. Tem umas coisas na vida da gente, pastor, que a gente só vai descobrir com o passar do tempo. Porque Deus, Ele chama, mas Ele não dá o GPS. O GPS fica na mão dEle. Porque se Deus colocasse o GPS na sua mão, eu tenho certeza que você ia mudar a rota. Recalcular a rota. E muitas vezes até fugir da rota. Conheço alguns que até quebram o GPS. Deus não dá o GPS. Ele traça o seu destino e coloca aquela mulherzinha para ficar falando, em 500 metros, vire à direita. Mas Senhor, é uma favela, vire à direita. Mas Senhor, lá tem gente que mata, vire à direita. E não adianta comprar
uma passagem para Tarso, não, que Deus é dono do mar. E aquele peixe que engoliu Jonas ainda anda por aqui, por perto de Itapevi. Fique esperto. Ele segura o GPS e só diz para você: está chamado. E nós fomos para lá. Eu fiquei 5 anos, eu falei com vocês aqui da vez passada, que eu fiquei 5 anos num lugar chamado Estirão do Equador, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Um lugar onde tinha 482 pessoas. 5 anos. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas Deus sabia. O importante não é saber, o importante é fazer. Porque tem tanta gente que sabe um monte de coisa, mas não faz nada. Naqueles 5 anos no Estirão do Equador, eu tinha crentes que eram colombianos e peruanos. E com aqueles crentes colombianos e peruanos na igreja, eu fui incentivado a comprar uma Bíblia em castelhano, em espanhol. E comecei a ler, e comecei a praticar com eles na igreja, com os peruanos, com os colombianos. Bom, em 94 eu retorno para Limeira, e em 96 eu vou para a Colômbia como missionário. Eu tinha passado por uma faculdade de castelhano por 5 anos com os irmãos. Cheguei na Colômbia. Na verdade, nós íamos para a Venezuela, para uma cidade por nome de El Birria. Mas as portas se fechou e se abriu uma porta na Colômbia. O pastor Joel Amâncio disse para mim: olha, Aparecido, quero falar com você, vem aqui na igreja. E eu fui na igreja e ele disse: olha, estive em Cuiabá na inauguração do grande templo, e lá estive com o missionário José Satírio, e ele me falou de um pastor na Colômbia que quer abrir uma igreja em uma cidade. E como o irmão sempre está falando de obra missionária, não deu certo de ir lá para a Venezuela. O que o irmão acha de ir para a Colômbia? Eu disse: pastor, uma das coisas que alegra o coração de missionário é estar andando, chorando e levando a preciosa semente. Pastor, estou aqui. E fomos. Pastor Eduardo Sebastião Estrada Canhas, pastor da igreja Manantial de Vida Eterna, nos recebeu. E nós fomos para uma cidade por nome de Honda, no estado por nome de Tolima. Honda foi capital do Tolima. Tolima é o estado. Honda era a cidade nas margens do rio Magdalena. A igreja de Bogotá tinha comprado uma emissora de rádio, a Rádio Internacional, e ia começar uma igreja. Porém, eles queriam um missionário, e queriam um missionário brasileiro, porque os brasileiros são meio doidos. E se é da Assembleia de Deus, então, é doido e cheio do Espírito Santo. É diferente. E nós fomos para Honda, uma cidade com 28 mil habitantes. E eu já cheguei. Na casa que alugaram para colocar as transmissões da Rádio Internacional, tinha uma garagem que parecia um L, né? A entrada por aqui e aqui. E eu disse: não, nós vamos começar culto aqui. Já comprei um pupitre, coloquei lá na frente e saí com a minha esposa, convidando as pessoas para o culto. Ficamos do mês de agosto até o mês de dezembro em Honda, Tolima. Fizemos o nosso primeiro batismo de 11 colombianos ali. Foi um momento especial. O dia que eu pulei, saltei, gritei, sambei na cara do diabo, foi o dia que o Senhor converteu um testemunho de Mandrová. O dia que ele se converteu foi a maior festa. Batizei ele, feliz da vida. Porém, nós tínhamos ido para a Colômbia, para um projeto de igrejas significativas para as capitais dos estados colombianos. E a capital de Tolima é Ibagué. E eu fui conhecer Ibagué.
Na época, uma cidade de 700 mil habitantes. E eu andei por ela, e eu chorei por ela, e eu clamei por ela, e eu pedi a Deus que me desse ela. No mês de dezembro, nós mudamos para Ibagué. Passamos 4 meses em Ibagué. Consegui alugar um apartamento, coloquei a família e comecei a congregar com o pastor da Assembleia de Deus colombiana, pastor Isidrio Perídia. E ali congregando com ele e orando a Deus para abrir as portas. E ele me aconselhava e dizia: irmão Aparecido. E ele falava Aparecido com desprezo, porque Aparecido significa fantasma, defunto, uma aparição. Então, quando eu falava o meu nome, as portas fechavam. E se você for na Colômbia, ninguém conhece lá o pastor Aparecido. Todos conhecem o pastor Souza. E ele dizia para ele: Aparecido, você veio para cá com essa ideia de começar uma grande igreja, uma grande obra. Se eu fosse você, eu alugava uma garagem, comprava 5 ventiladores, umas 20 cadeiras plásticas e começava. Porque muitos brasileiros vieram para a Colômbia dizendo que ia ganhar a Colômbia para Cristo. E da mesma forma como eles vieram, eles voltaram. E você não vai ser diferente. Os únicos que acreditavam em mim era Deus, a minha esposa, os meus 2 filhos, porque nem eu acreditava. Porque a visão e a missão era bem maior do que eu. E eu olhava para ele e dizia: estou orando. Estou orando. Um dia eu encontrei um salão. Pensa num salão, 1.400 metros quadrados. Eu olhei e falei: mas isso é coisa linda, isso é coisa do outro mundo, isso é de Deus. Ninguém viu isso. Na avenida primeira da cidade. Eu fui conversar com o gerente da empresa. A empresa era de Medellín. E o senhor Efraim, ele era o responsável por aquele salão que estava fechado. E ele olhou para mim e dizia: o que o senhor pretende por lá? Eu disse: uma igreja. Igreja? Mas igreja não dá lucro. Ele disse: o senhor está enganado. Se existe uma coisa que dá lucro, é igreja. Aleluia! Igreja não dá lucro para os homens e nem para a terra. Dá lucro para os céus. Se você acha que se a igreja não desse lucro, Deus ia investir Jesus em você? E investir o sangue dele em você? Você é o lucro daquilo que Jesus fez na cruz. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:12. Ele disse: tá bom, eu alugo. O senhor precisa de 2 garantes. Garantes lá como é que é? Fiadores. 2 fiadores e 2 alquileres adiantados. 2 aluguéis adiantados. Eu disse: bom, e que mais? Ele disse: e é $2.500. Quase que eu disse sangue e fogo. Eu disse para ele: bom, fiador eu não tenho. Você não tem fiador? Não. 2 aluguéis adiantados eu também não tenho. E $2.500 eu também não tenho. Ele disse: então você não tem nada? Eu disse: eu só tenho Deus. Quem tem Jesus
tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Aleluia! Aleluia! Minha alma te alaba, Cristo. Meu querido irmão, ele disse: deixa o seu telefone aí, eu vou ligar para a central em Medellín e vamos ver o que eles me dizem. Mas não tenha esperança não. Eu disse: o senhor liga para a central em Medellín, eu vou ligar para a central. Vou fazer uma chamada lá. Aleluia. Fui para casa, reuni a Francisca e os meninos e nós vamos para a oração. Porque missionário é uma benção, irmão. O missionário ora ou morre. Então, e começamos, Senhor. Aí a gente já não estava mais orando, pedindo um salão. A gente já começou a dizer: aquele salão é nosso. Senhor, se o Senhor nos der, eu vou pintar ele desta cor. Senhor, eu vou colocar as cadeiras plásticas lá. Eu já estou vendo, Senhor. 2 dias depois, a secretária ligou: senhor de Souza, sou eu. Olha, o senhor Efraim falou para o senhor vir aqui, que ele quer falar com o senhor. Tá bom. Cheguei lá, ele estava animado, sorridente. Disse: senhor de Souza, senta aqui, o senhor toma café? Claro. E gaseosa? Também, hermano. Eu conversei com uma central. Falei que um brasileiro que veio como um doido, que não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tem fiador e não tem os 2 meses adiantado, queria alugar o salão. Me pediram meio-dia para pensar. E na parte da tarde ligaram dizendo: aluga para ele. Aluga para ele. Se você entrar na minha rede social, você vai encontrar a foto lá do salão. E eu disse: tá bom, mas nós temos que fazer um contrato, senhor de Souza. Eu disse: tá muito bem. E eu vou ter que colocar aqui fiadores. O senhor, a sua esposa vai assinar. Eu disse: não, coloca assim: o fiador do missionário é Deus. Está lá o contrato, foi assinado e lá, fiador Deus. Você já viu Deus quebrar alguma vez? Você já viu Deus mancar alguma vez? A obra é dele. Aquele salão bonito, irmão. Fui para San Antônio, na Venezuela. Comprei 500 cadeiras plásticas. Não existia cadeiras mais bonitas do que aquelas em toda a terra de Ibagué. Pensa numas cadeiras bonitas. Comprei um teclado, bateria, microfone. Coloquei o som no salão. Os crentes eram eu, minha esposa, a Karen, minha filha, e o Elionai, meu filho. E o pastor Isidro, que queria que eu alugasse uma garagem, passou por lá. Olhou e disse: bom, lugar é fácil de conseguir. Cadeira também. Irmão, se você não tiver um Sambalate, um Tobias, não rende. Não funciona. Você precisa dessa gente. Viu, Sambalate? Se você estiver aqui, não vai embora não. Fica aqui. Eu quero ver você conseguir gente. Sabe quantos anos faz que a nossa igreja está lá na 5ª Avenida? E eu tenho lá apenas 60 crentes. Faz mais de 30 anos. Eu disse para ele: bom, irmão, 2 coisas que eu preciso dizer para o senhor. Deus me chamou. E a fé não é de todos. Ele disse: tá bom. Preparei o salão.
Agora eu precisava de um programa de rádio para anunciar. E saí pela cidade procurando uma rádio que nos alugasse um espaço. Fui na Voz do Tolima, na Combeima FM, fui na RCN. Já tinha andado o dia todo, vinha voltando para casa com os pés cansados. Tinha recebido não para todo lado. Na Voz do Tolima, o gerente disse para mim: se fosse para fazer algum programa de macumba, eu colocava o senhor aqui. Mas isso daí não. Na RCN, o gerente disse: Deus me livre e guarde. E eu vim embora para casa cansado, estava eu e o pastor Alberto Buitrago. E nós vinha passando, eu olhei, levantei os olhos para cá, Caracol Rádios. A Caracol Rádios é como a Rede Globo de televisão no Brasil, lá na Colômbia. Eu disse: Alberto, vamos aqui. Ele olhou para mim e disse: pastor, nós já passamos um monte. E todo mundo disse: não, esse daqui não vai nem receber a gente porta dentro. Vão chutar a gente da porta para fora. Esse pessoal aqui, se aqueles são macumbeiros, eles são bruxos. Mas para quem já tinha levado não para todo lado, uma pinta a mais na onça faz diferença. Porque missionário, você está dizendo não, ele está dizendo sim. Você diz não dá, lá dentro eles dá. Meu Deus! Não tem como, lá dentro eles têm. Você precisa ser persistente, insistente. Seja persistente. Se você não desanimar, lembre-se que até o bicho preguiça chegou na arca de Noé. Maravilha! Eu creio, Deus. Eu estou crendo. Seja insistente. Seja insistente. E olha que foi na hora que o anjo disse: entra que eu já vou fechar. Mas ele entrou. Aí entramos. Apertei a campainha, uma moça bonita, porque as atendentes de todas as empresas lá, colombianas, são semelhantes àquelas moças do Bradesco, né? Ela dá aquele sorriso, o babaca cai no sorriso, e ela enfia cartão de crédito, seguro disso, seguro daquilo outro, e o besta pensa: ai, ela gostou de mim. Recebe. De graça essa. Ela: pois não. Eu me apresentei com o meu novo nome, né? Porque o outro fechava a porta. E ela disse: pois não, o que o senhor deseja? Eu disse: olha, eu desejo falar com o gerente. Ela disse: entra aqui, o senhor toma café? Porque o colombiano é que nem mineiro. Mineiro, aonde você chega, quer tomar um café? Você pisou quer tomar um café? Mineiro é assim. O senhor toma café? Tomo, senta aqui. O senhor Guilhermo, que é o gerente, ele está lá no estúdio da rádio e já ele vem para conversar com o senhor. Aí ele veio. Me apresentei. Ele disse: pois não, o que o senhor deseja? Eu disse: eu vim aqui para o senhor me alugar um espaço na Caracol Rádios. Ele disse: o senhor é brasileiro? Sou. Que empresa que o senhor vai instalar? Aqui no país ou na cidade? Eu disse: a maior. Oh, glória! Glória! Tem filial no mundo todo. Japonês, chinês, indonésio, tem até baiano. Para todo lado. Ele disse: mas que empresa é essa? Eu disse: é uma multinacional. Maravilha! Errado não. Ele ficou animado. Ele ficou animado. Quando eu pensei, ele já está na minha. Mas eu preciso saber o nome. Eu disse: Assembleia de Deus. Ele disse: logo sabia que tratava desse negócio. Aqui a gente não tem, a gente nunca abrimos um espaço para isso, para a igreja. Nunca
vamos abrir. Eu disse para ele, nunca é muito longe. Não é? Disse, não, não tem não. Pode tomar o seu café e ir embora. Desse jeito. O capeta incorporou nele. Veio todos aqueles que estavam no Gadareno e pegou ele. E o Alberto olhou para mim e disse, não falei para o senhor que o senhor não deveria insistir? E eu fui para casa. Cheguei em casa, reuni o meu trio fantástico, esposa e 2 filhos. Vamos para cá, dobra o joelho aí, vamos. Hoje nós não vamos orar, hoje nós vamos berrar. Porque muitas vezes você tem que sair do normal e do natural, meu irmão. Esse negócio de ser aquele crente direitinho, engomadinho, bonitinho, não vou gritar, não vou chorar para não atrapalhar a maquiagem, acaba com isso. Ah, onde já se viu, vou jogar o cabelo, estragar minha chapinha, acaba com isso. Tem momento que você tem que gemer, gritar e berrar. E nós entramos. E vamos. Chegou um momento que eu disse, olha Deus, o negócio é o seguinte, até quando o senhor vai ficar sentado nesse trono aí? Levanta daí. Levanta daí, faz alguma coisa, porque se o senhor não fizer alguma coisa, eu não sei fazer. Fiz tudo o que podia. Quero colocar o teu nome no ponto mais alto na cidade. Quero ver muitos colombianos nessa cidade se convertendo a ti. Por favor. Ou o senhor faz alguma coisa, ou acaba comigo. Porque voltar envergonhado para o Brasil eu não vou. Começamos a oração, era por volta das 9, nós fomos até 1 da madrugada. Os vizinhos, no outro dia todo mundo olhando para a gente. Pensaram que o apartamento virou depósito de loucos. E crente da Assembleia de Deus não tem esse negócio dessa oraçãozinha, meu pai, meu Deus. Não, meu irmão, isso é língua estranha, é reteté, é fogo, é brasa, é pulo, é salto. Não tem esse negócio. Maravilha, Deus, fala mais, Senhor, aleluia. Eu tinha deixado o número do telefone para ele, falei, olha, está aqui, se de repente um dia, o senhor falou que nunca, mas quem sabe um dia, vocês mudam de ideia, liga para mim. Aí ele disse, pega o número do telefone dele aí. E eu fui embora. Pastor Alberto, fizemos aquela noite de oração. 8 da manhã no outro dia. O telefone tocou, a Francisca atendeu. Eu quero falar com o senhor de Souza. Da onde é? É de Caracol Rádios. Ele continua sendo Deus. Era a secretária do outro lado, disse, pois não, sou eu. Eu disse, senhor Souza, o senhor Guilhermo disse, se dá para o senhor, por favor, estar aqui conosco hoje às 10 da manhã? Eu disse, às 10, deixa eu ver. Ô Francisco, o que eu tenho para fazer às 10? Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda. Olha, se for em ponto às 10, dá. A agenda estava mais branca do que... Às 10 eu cheguei com o pastor Alberto Buitrago e o senhor Guilhermo com os olhos lá no fundo. Parecia aqueles olhos de defunto, sabe, de 4 dias. Olhou para mim e disse, que bruxaria foi esta? Eu disse, como assim? Ele disse, eu não consegui dormir a noite toda. Eu não sei se era um demônio, se era uma entidade, ou se era um anjo. Mas passou a noite toda falando no meu ouvido. Dá um espaço no rádio para ele.
virava para o outro lado e a voz dizia: você tem que dar um espaço no rádio para ele. Ele olhou para mim: você deve ter parte com alguém. Eu falei: tenho, claro que eu tenho. Ó, somos assim. Eu e o homem da cruz andamos juntos. Ele disse: eu vou arranjar para ti um espaço. Tem aqui o Marcelo Assati, que faz o programa Despertador com Sabor. Começa das 6 da manhã e vai até as 10 da manhã, de segunda a sábado. Eu vou conseguir para você 3 minutos. E eu já entrei no manto, né? Para quem não tinha nada, já tinha 3 minutos. Irmão, em 3 minutos Deus pode salvar o mundo todo. Sim ou não? Falei: glória a Deus, aleluia. Ele olhou para mim e disse: calma, senhor, calma, calma, calma. O senhor não quer nem ouvir o preço? Eu disse: pode falar, manda. $1.800. Eu disse: bom, já estava no manto mesmo, continuei. Vou fazer o quê? Está fechado. Faz o contrato. Bateu o contrato, $1.800. E eu sem uma moeda no bolso. Assinei o contrato. Meu Deus! Faz tempo que eu sou meio doido. Assinei o contrato. Irmão. Quando nós, até então, né, mantendo aquele sorriso de foto do Face, né? Quando fechou a porta atrás de nós, a minha alma desesperou. Meu pai, aonde eu vou arranjar dinheiro? Aonde eu vou arranjar dinheiro? E fui para casa e disse: Deus respondeu a nossa oração. Hoje à noite nós temos que continuar. Eita, homem. Aleluia. Porque ele colocou eu numa fria. Eu não tenho dinheiro, é $2.500 do salão, mais $1.800 aqui do programa de rádio. Aonde eu vou arranjar esse dinheiro, meu Deus? Mas Deus sabe todas as coisas. Marcamos a inauguração da igreja para o dia 3 de julho do ano de 1997. Era um sábado. A Coca-Cola tinha me dado 30 faixas para colocar na cidade. Eu mandei fazer 10.000 volantes, desenvolante, aqueles panfletos grandes, anunciando a inauguração. Apresentava os 3 minutos lá no rádio, o telefone de casa disparava. Ele perguntou para mim: você tem alguma secretária que pode atender a chamada de telefone? Tem, claro que eu tenho. Lá em casa minha esposa era secretária. 3 minutos, o nome do programa era Palavra de Fé. 3 minutos, só dava tempo de dizer Jesus é bom e vai voltar e falar o endereço da igreja. E pregador você já viu, né? Da hora que eu estou falando aqui, você ainda não foi embora. É uma luta. O pessoal ligava em casa: onde é que vai ser? O que é isso? Gran cruzada de fé e esperança. Milagro, sanidade, liberação de vício e enfermidade. Eita, maravilha! Ei, Jesus grande! Dia 3 de julho veio o pastor Satírio para ser o pregador nosso no primeiro culto. E eu preparei, trabalhei colocando esse negócio aqui. Quem colocou isso aqui na madeira sabe como é difícil, aquela cola. Meu irmão, eu comecei bem, terminei, depois de colocar a alfombra, né? Eles chamam alfombra lá, o carpete. E a minha língua engrossou e eu já falava meio grogue. Difícil a vida, irmão. Você está pensando que é só dar glória a Deus e tomar Coca-Cola? Eita! É muito mais do que isso. Preparamos, no outro dia fomos para lá, eu com a Francisca, lavamos tudo, lavamos os banheiros, preparamos as cadeiras. Pensa em 500 cadeiras, mais bonita eram aquelas. Marquei a inauguração, feliz da vida. E vou para lá. O pastor Satírio estava no motel. E eu falei: Francisca, vamos chegar cedo para a gente já ir recebendo as pessoas.
E a gente chegou cedo, e aquilo bonito, iluminei tudo, e eu fiquei na porta. E não vinha uma viva alma. Lá no alto da rua vinha duas velhinhas, uma pegada na mão da outra, e conversava uma com a outra, e conversava uma com a outra. Aí eu dizendo lá na porta, já desesperado, suando frio: Senhor, em nome de Jesus, essas velhinhas têm que entrar aqui. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando eu estava no nome de Jesus, elas atravessaram a rua para o outro lado. Aí eu já comecei a agarrar o Satanás. Satanás, cabra da peste, eu te mando você embora, você não tem autoridade. E as velhinhas vêm andando, elas têm que entrar aqui. Quando chegou na frente do salão, elas pararam e olharam. Uma olhou para a outra e disse: é aqui. Maravilha! Atravessaram e entraram. Eu fui lá, coloquei as duas lá. Elas disseram: é aqui aonde vai acontecer milagre hoje? Eu disse: já começou. Já começou. Levei elas lá, coloquei lá na frente e já voltei. E começou a encostar táxi, porque lá, gasolina lá é de graça, né? E tem táxi que não acaba mais. Uma corrida de táxi é R$2 para atravessar a cidade. E começou a chegar táxi um atrás do outro. É aqui que vai ter milagres. Aqui que vão tirar vício da gente. Olha, o meu marido é cachaceiro. Tira o vício dele. Tira, vai entrando. Primeiro culto, 392 pessoas. Primeiro culto. Veio gente de todo. Os sambalates foram também que chegaram. Eles vieram dizer: esse muro vai cair. Mas muro que Deus levanta, não. Aleluia! Aleluia. Não cai. Irmão, naquela noite 39 pessoas entregou a vida para Jesus. E começou o que é hoje lá o Centro Familiar Cristiano das Assembleias de Deus. Lá na cidade de Ibagué. Nós tínhamos culto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Levantava de manhã às 6, fazia o devocional, corria para a igreja, dava expediente pastoral até a hora do almoço, voltava, almoçava, dava uma descansadinha, pegava Francisco e saía visitando aqueles que tinham entregado a vida para Jesus, discipulando eles. Chegava em casa às 6 da tarde, tomava um banho, vestia a roupa e corria para a igreja. Fazia o culto segunda do milagre, terça de libertação, cada dia era um culto e pregava naquele culto. Terminava o culto, corria para o rádio. E assim era a minha vida. Ô, glória! Assim era a minha vida. Porque quando você está levando a preciosa semente, você não pensa em você, você pensa na semente. Na semente. Meu Deus! Quando inteirou 30 dias, porque o contrato no rádio era por 30 dias. Eu fui lá para pagar os 30 dias, cheguei e falei: Seu Guilherme, eu queria falar para o senhor que encerramos por aqui. Ele disse: como assim? Como assim, brasileiro? Se é, seu Guilherme, não dá, para mim não dá. Ele disse: como que não dá? Por quê? Eu disse: primeiro, porque é caro. Eita! Segundo, porque é 3 minutos. Não dá. Ele disse: poxa, brasileiro, não faz isso comigo. O pessoal tem ligado aqui no rádio e perguntado por que a gente não fez isso antes. Vamos fazer o seguinte: eu te dou 45 minutos. Meu Deus! Eu disse: o que mais? Me dê as fontes superiores, mas também me dê as inferiores. Ele disse: em vez de ser $1.800, eu deixo por 800 pesos. Ah, não, Deus é fiel demais. Eu disse: e o que mais? Irmão, a primeira bênção era do pai. A segunda bênção era do filho. A terceira estava faltando. Ele disse: eu transmito o seu culto de domingo ao vivo. Está fechado. Está fechado. Ai, meu Deus! E no período que eu fiquei ali fazendo aquele programa, à noite, começava das 10 da noite e até 15 para as 11 da noite,
o nosso culto de domingo, porque o maior culto era das 10 da manhã ao meio-dia, transmitido ao vivo por Caracol. E eu passava perto do Sambalate e dizia: continua. Continua que está ficando bom. Meu querido irmão, quando inteirei 1 ano e meio neste local, já tinha realizado 4 batismos, uma bênção imensa. A nossa situação econômica, o dólar subiu e a gente não tinha de onde solventar. Aí o desespero tomou conta. Tinha que fechar. Vai fechar o salão, vai fechar. E eu dizia: Deus, eu não posso falar para os irmãos que vai fechar. E dizia para a Francis, vamos orar. Ela disse: eu não aguento mais. Vamos jejumar. Ela disse: eu estou vendo 2 de você na minha frente. Ô meu irmão, quando você for casar, por favor, tá? Casa com a crente. Casa com a crente. Eu sempre digo para os meninos lá na igreja que o menino fica olhando. Se a moça vai no banheiro 3, 4 vezes no culto, não casa não. Casa não. É incontinência urinária e você vai gastar tudo o que tem na farmácia. E eu digo para as meninas: menina, olha, observa. Se na hora de ir no banheiro o rapaz diz que chama 3, 4 para ir no banheiro, homem não chama outro para ir no banheiro. Então você, quando for casar, meu irmão, casa com uma mulher crente. E você, minha irmã, por favor, casa com um varão fogo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo nos olhos, né? Aquele que realmente está disposto a viver para Deus. Começamos a orar, e orando daqui, orando dali, orando daqui, orando dali. Aí passei na 5ª Avenida, vi um lote, mas pensa num lote, bonito, numa esquina. Falei: mas é só o lote. E continuei orando. Um dia, um pastor aqui do Brasil ligou para mim e disse: irmão Aparecido, teve um irmão na igreja que doou um ômega. Lembra do ômega? Aquele doou um ômega para a obra missionária. E quando ele doou o ômega, ele disse que é para ser investido na Colômbia. Do que o senhor está precisando? Eu disse: de tudo e mais um pouco. Eu preciso mudar. Não tenho condições de pagar o aluguel subiu, o dólar subiu e eu estou sem dinheiro. Ele disse: o que você pretende fazer? Eu vou alugar um lugar menor, ou um terreno, e vou para debaixo de uma árvore, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí ele disse: nós vamos colocar o carro à venda. Espera, quando vender o carro eu te falo. Tá bom. Aí comecei a andar na cidade, para um lado, para o outro, e passava na frente daquele terreno. Toda vez que eu passava em frente do terreno, uma coisa falava dentro de mim lá: vai ser aqui. Ah, vai ser aqui. É muito fácil falar vai ser aqui, quando você não vê nada. Aí descobri o número do telefone do homem, era um homem de uma agência que vendia essas motos Yamaha. Liguei para ele, o terreno estava cheio de esse resto de construção. Ele disse: sim, eu estou pensando em alugar sim. Estou pensando em alugar. O que você quer fazer lá? Eu disse: olha, eu quero levar uns crentes para lá. Mas no meio do terreno pelado? Assim, do jeito que está. Ele disse: mas se você não tem condições nem de construir nada para pôr esses crentes, como é que você vai me pagar aluguel? Eu disse: o senhor precisa ter fé. Quando a tua fé não funciona, a do outro funciona. Viu, Sambalate? Muitas vezes é a tua fé o resultado dela. Aí ele disse para mim: tá, eu vou aí. Ele morava num outro estado, por nome de Neiva. E ele veio. E aí falou para mim, falou e tal. Que tanto de terreno você precisa? Não, metade para mim está bem. Tá bom. Fechamos um contrato para pagar 450 pesos. 450 mil pesos por mês no terreno. Maravilha. Na outra semana me ligou o pastor José Neto: vendemos o carro, vamos te mandar o dinheiro
Você quer o dinheiro? Falei, olha, Zé Neto, deu quanto o dinheiro? Ele disse, olha, deu 28 mil, naquela época 28 mil reais. Eu disse, olha, Zé Neto, eu vou ligar para o missionário Oséias, o filho do pastor Zé Pereira, porque lá em Los Pátios, em Cúcuta, ele reúne debaixo de uma tenda. Quero ver onde é que ele conseguiu aquela tenda. Falei com eles, não, compramos na Flórida. Veio da Flórida para cá. Aí fizemos os contatos, compramos uma tenda, com o dinheiro da venda do carro, colocamos essa tenda veio de navio até Manaus, Manaus colocaram num barco até Tabatinga, eu vim de Ibagué para Tabatinga, embalei toda, coloquei no avião e levei lá para Ibagué. Aí eu já tinha o terreno, agora já tinha a tenda, e estava nos dias de sair de lá do salão onde eu estava. Montamos a tenda, inauguramos a tenda, mas não tinha banheiro, não tinha classe de escola dominical, uma situação muito difícil. E muitos dos irmãos diziam, mas pastor, como é que nós vamos nos reunir aí? Falei, não, minha irmã, vem aqui, o importante é que Deus está aqui. Tem crente que só busca facilidade, né? Ah, se não tiver ar-condicionado eu não vou. Vem, irmão, e vamos. E entramos para debaixo daquela tenda. O primeiro culto foi no barro. E para ajudar, muitas vezes eu fico olhando para Jesus, eu tenho umas questões com ele. Quando você precisa dele, parece que ele está trabalhando contra. No dia da inauguração da tenda, ele mandou um pé d'água de madrugada. Nós chegamos na tenda, aquilo estava um brejo. E eu disse, Jesus Nazareno. Mas os irmãos vieram. Fizemos o culto no meio daquele barro. Depois, no final, a gente resolveu tudo. O culto. Aí eu falei para minha esposa, ó, minha filha, nós vamos precisar fazer banheiro, vamos precisar fazer um piso nessa tenda, vamos precisar melhorar isso daqui, e dinheiro não tem. A única coisa que a gente tem é uma casa em Limeira. Vão vender a casa. Você está de acordo? Quando você casa com uma mulher crente, a preocupação dela é a casa no céu, né? Vão vender. Vão vender, você faz os banheiros, você faz o que deve ser feito. E doamos a nossa casa. Não era nossa, era de Deus. Porque nós não tem nada. É verdade. Não tem nada não. E a nossa casa foi feito banheiro, num lote alugado. Acabou tudo. Quando nós voltamos da Colômbia, eu não tinha onde morar. Eu fiquei na sala do meu sogro. E o meu sogro, ele era primo de Tobias. Meu Deus, é forte demais. E ele disse, tá vendo? Foi atrás desse negócio de igreja, agora não tem nem casa para morar, e para se virar está aqui na sala de casa. Irmão, fui ferido na casa dos meus amigos. Mas Deus me deu outra casa. Eu me lembro que eu fazia um programa na rádio em Limeira, e uma família se converteu, e um loteamento abaixo da casa onde morava meu sogro, estava vendendo os lotes, eu saí andando e tinha uma plaquinha, vende-se. Anotei o telefone e liguei. A pessoa me atendeu e disse, não, eu vou ir mostrar o lote para o senhor. Aí foi lá, chegou, começamos a conversar, um rapaz aí de uns 28 a 30 anos, e conversa daqui, conversa dali. Ele olhou para mim e disse, mas parece que eu já ouvi a sua voz. Eu disse, meu filho, O senhor é o quê? O senhor é crente? Eu disse, não, eu sou pastor e crente, né? Porque tem pastor que não é crente. Eu falei, sou pastor e crente. Aí ele disse, da onde? Ele disse, da Assembleia de Deus, aquela verde, lá em cima. Ele disse, como é o nome do senhor? Aparecido de Souza. Aí já podia falar Aparecido. Ele disse, não é o senhor que apresentava o programa Razão para Viver? Ele disse, sou eu. Ele disse, pastor, deixa eu dar um abraço no senhor, vem cá. A minha família se converteu através do programa. Quem leva a preciosa semente andando e chorando. Ele disse, não,
Vamos, como é que o senhor pode pagar? Eu disse, eu nem posso pagar. Ele disse, não, faz como o senhor puder aí. O que o senhor der está dado e vai pagando como pode. Irmão, a minha casa eu construí com ela pregando para todo lado. Preguei esse Brasil quase inteiro em 2 anos. Quando eu deitava para dormir naquela casa, eu escutava eu pregando. Cada tijolo daquele falava uma parábola. Tá lá. Quando foi agora, nós precisávamos colocar a frente da igreja em Araçatuba. A frente ficou R$500 mil. E eu olhei para minha velhinha e disse, olha, não tem dinheiro. Tem a casa. Vende a casa. Vendi a casa. Deus me deu uma num condomínio. Não é minha, é dele. Se ele pedir, amanhã vai também. Por quê? Porque eu aprendi que eu estou depositando um tesouro no céu. 4 anos ficamos na Colômbia. Levamos 1.002 pessoas a Cristo. Hoje tem uma Assembleia de Deus lá, na Avenida Ferrocarril, aonde está estabelecido o Centro Familiar Cristiano de las Assembleias de Deus. Para a glória de Deus, já está, porque é Deus que faz, e Ele é quem opera. Eu vou parar, porque já passou da hora, né, irmão? Aleluia. Me disseram que vocês têm que vir para a escola dominical amanhã, então vou parar. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, hoje é um fórum missionário. Não importa para onde Jesus quiser te enviar. Diga apenas, Senhor, estou aqui. Na chamada de Isaías, uma das coisas que me toca o coração, sabe o que é? É que Isaías não foi chamado, ele se apresentou como voluntário. A pergunta de Deus foi, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí o restante do versículo disse, então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se apresenta como voluntário. Então não importa para onde Deus queira enviar você. Aí você diz, se Deus me mandasse para os Estados Unidos, vai? Para a Inglaterra, vai? Para a Escócia, vai? Mas se lá para o deserto Jesus me quer mandar, Aleluia! levando boas novas de salvação sem par. Aleluia! Vamos em pé, meus irmãos. Agora com força. Se Cristo
pouquinho, a gente já continua. Segura só um pouquinho. Tem alguém entre nós nesta noite? Eu vou fazer 3 apelos hoje. 3 convites. 3. Primeiro, este primeiro convite é para você ser salvo. Dele Moody pregou um sermão intitulado O que fazer de Jesus chamado Cristo. E aí ele disse: olha, vocês voltam para suas casas e no próximo domingo vocês vêm e me digam o que vocês vão fazer de Jesus chamado Cristo. Quando ele disse amém, um incêndio começou a queimar a cidade de Chicago e queimou toda a igreja dele. Meu Deus. E muitas daquelas pessoas que estavam no culto morreram no incêndio, sem saber o que fazer com Jesus chamado Cristo. Meu Deus. Ele fez um pacto em desespero diante de Deus, dizendo: Senhor, eu nunca mais termino um culto sem dar a oportunidade para aqueles que não são salvos se salvarem. Então o convite é para você ser salvo. Tem alguém nesta noite que quer ser salvo por Cristo? Aleluia. Faz um sinal com a sua mão. Aonde está você? Encontro, meu Deus. Aonde está a tua mão levantada? Ali tem mais alguém? Mais alguém, mais alguém. Você não pode de maneira nenhuma ir deste lugar sem ser salvo. Aonde está você? Aonde está você? Aqui já temos a primeira pessoa. Se você está ao lado de alguém que ele ainda não é salvo, por favor, convide a ele para vir. Vai te encontrar. Onde está você? Tem mais alguém? Você não pode ir deste lugar sem ser salvo. Eu não posso negar a você essa oportunidade. Onde está você? Segundo convite. Segundo convite. Para aqueles que se apartaram de Jesus e que quer voltar aos braços do Pai nesta noite. Tem alguém? Tem entre nós alguém que por uma coisa ou outra você abandonou Jesus, mas Ele te espera de braços abertos. Aonde está você? Para este que vai voltar, eu não vou pedir para você levantar a mão, eu vou pedir para você vir aqui à frente, porque o filho pródigo saiu de lá e foi até a casa do Pai, foi ao encontro do Pai. Tem alguém entre nós? Aleluia, meu Deus. Terceiro convite. Está vindo mais alguém ali. Está faltando você. Oh, Deus. Está faltando você. Terceiro convite. Agora é para você que já é crente e que tem um desejo no coração pela obra missionária, que ama os perdidos, que quando você olha para uma pessoa pela rua desamparada, sem vida, o seu coração chega a tremer por dentro e você chora. Aonde está você? Vem. Você que tem um desejo missionário, vem. Vem. Pastor, eu quero. Vem, sai da onde você está. Vem. Oh, bababagata kata reabagaia shoria darabaga. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Você não veio a este mundo para ganhar dinheiro. Você veio a este mundo para ganhar outras pessoas. Jarabagabasu de Kamanamashuri Andarabagai. Andarabagasa Katarimanamasuri Andarabagai. Eu estou vendo tantos jovens aqui. Mamamai. Pode vir, vem. Aleluia, vem. De managa sorianda rabagaba so de kamanamashai. Uimanamasuri andarabaga sakata rimanamasuri andarai. Je papabagaya so de kamanamashuri andarabaga. De manai shui andarai. De revia gaia sudi andarai. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, oramos por esta vida que está se rendendo aos Teus pés nesta noite, que está Te recebendo, Jesus, como Salvador. Perdoa os seus pecados, lava completamente no Teu sangue, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Seja agora tocada pelo poder de Deus. Se há algum pacto no mundo das trevas, todo pacto seja desfeito agora. Toda a obra do mal seja quebrada agora. Limpa completamente esta vida. Apaga o nome dela do livro da condenação. Escreva o nome dela no livro da vida. E agora mesmo ela está perdoada. Agora mesmo ela está limpa. Agora mesmo ela está salva. Senhor, olha para estes candidatos à missão aqui. Homens, mulheres. Usa eles. Fala com eles com revelação. Fala com eles enquanto estiverem orando. Fala com eles enquanto estiverem dormindo. Fala com eles, Senhor. Mostra o lugar, mostra, Senhor, aquela localidade, a vida, onde eles devem ir. Senhor, usa eles com poder, com graça, para ganhar muitas almas para o Teu reino. Que esta chama por missão nunca venha apagar na alma deles. Agora mesmo, coloque uma unção do Teu Espírito nas mãos deles, que aonde eles colocarem estas mãos, a Tua bênção venha a acompanhar. Usa estas mãos para curar. Usa estas mãos para promover milagres. Usa estas mãos para libertar. Usa estas vidas, Senhor, com poder, com graça, com virtude dos céus. Em nome de Cristo, por Cristo Jesus. Jarabakama namashori andarai. Se Cristo comigo, abraça esse irmão que está ao seu lado aí. Aquece o coração missionário dele. Deus está levantando mais missionários nessa